Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Hoje teremos a satisfação de ter como nosso convidado o advogado e diria biólogo André Lima. Vamos conhecer as atividades de nosso convidado na área do meio ambiente e destacar várias de suas publicações na área socioambiental. Vamos conhecer também os principais pontos do livro recentemente lançado, 30 anos da Constituição de 88 e os direitos socioambientais, a história, avanços e desafios. O nosso convidado é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Gestão e Política Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Tem experiência profissional como advogado da Fundação SOS Mata Atlântica, no Programa de Política e Direito do Instituto Socioambiental, no Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, de 2015 a 2017. Ele foi secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal. É autor de diversos livros e artigos em revistas e jornais especializados. É casado com Mariana Valente e pai de Maiara, que tem 15 anos, e Ana Clara, que tem 10 anos. Muito obrigado, André Lima, por ter aceito o nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para destacar a sua atuação nas várias posições que ocupou na área de meio ambiente. Bom, primeiro eu que agradeço ao convite aqui aos amigos da TV Suprem, da União Planetária, professor Isaac, é uma honra para mim estar aqui mais uma vez. Eu comecei esse trabalho ainda como estagiário de Direito. Eu digo assim, eu sou filhote da Eco 92, porque me caiu na mão, enquanto eu era estagiário de Direito Tributário, uma revista de Direito Ambiental. Eu não conhecia isso na universidade, eu fazia Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Não tinha uma disciplina. Eu li aquela revista, naquele dia eu pedi demissão do estágio de Direito Tributário e comecei a trabalhar com Direito Ambiental. Comecei a estudar, na verdade, E meu primeiro trabalho mesmo, já como formado, foi na Fundação SOS Mata Atlântica. Eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos montando um departamento jurídico para atender denúncias de agressões contra a Mata Atlântica. Aí nós fazíamos toda a articulação com o Ministério Público, com o Judiciário, com os órgãos ambientais, e eu orientava os cidadãos filiados da Fundação em como agir, cidadania. Comecei nesse processo aí com, à época, 22 anos de idade. E fiquei 4 anos na Fundação. Então, digamos assim, eu era bem verdinho, Era meio ambiente, o foco, floresta, Mata Atlântica, fauna. Mas aí eu conheci o Instituto Socioambiental, que aí trouxe um outro componente, que é o social. A gente diz que o socioambiental se escreve junto, não tem hífen, porque é o social integrado com o ambiental. O ambiental, nesse caso, ele se valoriza com o social, com a diversidade social, cultural, e foi aí que eu comecei a trabalhar com povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades extrativistas, ribeirinhos, seringueiros, e todo o direito envolvido nessa relação homem-natureza. E fiquei 10 anos no Instituto Socioambiental, pude ajudar em vários processos importantes, como demarcações de terras indígenas, a construção de legislações, como a Lei de Gestão de Florestas Públicas, o Código Florestal, a Lei da Mata Atlântica, a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei de Crimes e Infrações contra o Meio Ambiente. Eu tive a oportunidade de participar representando organizações da sociedade civil nos debates, nos diálogos, nas negociações na Câmara Federal e no Senado. Também como membro do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tive a oportunidade de ajudar na aprovação de algumas resoluções importantes do CONAMA, como a resolução que trata do licenciamento ambiental em todo o país. Fiquei 10 anos lá e fui convidado pela então ministra Marina Silva
a coordenar o plano de combate ao desmatamento na Amazônia. Isso foi em 2007, né? E tive a oportunidade de, em 2 anos, dar uma contribuição nesse processo. Nós criamos algumas ações que, por exemplo, a regulamentação e a restrição ao crédito público para pecuaristas ilegais na Amazônia. Porque naquela oportunidade os pecuaristas desmatavam ilegalmente, eram pegos, tinha multa, tinha embargo, mas conseguiam crédito no Banco do Brasil para continuar a produção em área ilegalmente desmatada. Então, essa ação de regulamentação desse crédito e outras ações que a gente fez, como a lista de municípios críticos na Amazônia, indicando onde é que estava o foco do desmatamento, porque a Amazônia são mais de 900 municípios. Nós detectamos que em 36 municípios eram responsáveis por 50% de todo o desmatamento. Então, você põe foco na ação, melhora o resultado. Nós conseguimos reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia de 2008 até 2015. Isso foram quase 50 mil quilômetros quadrados de área que deixou de ser desmatada nesse período, né? Então foi uma contribuição importante aí para a gestão ambiental no Brasil. E depois eu fui trabalhar no IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, onde fiquei por 8 anos e também pude dar contribuições assim, que me honraram muito, como, por exemplo, trabalhar toda uma proposta de política tributária para incentivar economicamente atividades que geram emprego e renda com a floresta em pé, com a floresta viva, né? E isso contribuiu com debates no Ministério da Fazenda e algumas políticas vêm sendo desenvolvidas a partir disso, né? E mais recentemente eu fui convidado pelo governador Rodrigo Hollenberg a assumir a Secretaria de Meio Ambiente da capital do país, do Distrito Federal. E aqui também a gente pôde desenvolver ações interessantes, como, por exemplo, a proposta de zoneamento ecológico econômico do Distrito Federal, que inclusive foi a minha dissertação de mestrado na UNB, e eu, no primeiro dia que assumi a Secretaria do Meio Ambiente, fiz questão de focar nessa contribuição que foi, digamos assim, que eu pude estudar e aprofundar nos estudos na universidade. E nós conseguimos apresentar uma contribuição importante, que hoje está já em formato de projeto de lei na Câmara Distrital, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para ordenar o território, porque o maior desafio hoje da sustentabilidade na nossa região aqui de Brasília, do Distrito Federal, é a ocupação irregular do solo. A nossa crise hídrica que nós vivenciamos nos últimos 2 anos e que infelizmente ainda não superamos plenamente, ela tem relação direta com a expansão urbana desordenada, com o desmatamento do cerrado, com a ocupação de áreas de recarga de aquífero, assoreamento de rios e nascentes, né? Então, essa contribuição nossa é uma contribuição estratégica para os próximos 10, 15, 20 anos, que vai orientar, inclusive, a revisão do nosso Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que é conhecido como PDOT, que é a lei que determina onde é que pode haver expansão urbana, onde tem que ter investimento em conservação, em recuperação. Então, assim, em curtas linhas, né, em um rápido resumo, são aí 24 anos dedicados aí integralmente a essa nossa causa. Por isso o senhor está me dizendo aí que é praticamente um biólogo, né? Mas eu faço isso com muita dedicação, muito amor à vida, né? À natureza e ao bem-estar da humanidade em harmonia com a natureza. Seria um biólogo honorário. André, durante as suas atividades profissionais ligadas ao meio ambiente, publicou vários livros, entre eles O Direito para o Brasil Socioambiental, Zoneamento Ecológico Econômico à Luz dos Direitos Socioambientais e Política Tributária Brasileira e Sua Pegada Climática, por uma transição rumo à sustentabilidade. Poderia comentar rapidamente e destacar os principais pontos abordados em sua obra? Sim, claro, com alegria. Essa publicação do Brasil, o Direito por um Brasil Socioambiental, foi em 2002, na época eram quase 15 anos, né, da Constituição, 88, 98, quase 15 anos. Então a ideia era exatamente fazer uma avaliação de como é que evoluiu a aplicação da nossa Constituição em vários aspectos das políticas públicas e dos direitos fundamentais ambientais. Então teve artigos a respeito da questão dos direitos indígenas, das populações tradicionais,
das cidades, né, o Estatuto da Cidade. Depois, alguns anos depois veio a ser aprovado, mas tinha um debate naquele momento. Os biomas, a proteção dos biomas, Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa, né? Essa mesma questão do desenvolvimento territorial, que a Constituição determina a elaboração de planos de desenvolvimento territorial e regionais sustentáveis, né? Todo o artigo 225 fala, né, dos processos ecológicos essenciais, do manejo das espécies e dos ecossistemas. Então, essa publicação ela fez uma avaliação naquele momento de como é que avançou a legislação infraconstitucional, né, no sentido de implementar esses dispositivos constitucionais. É uma publicação que já tem aí hoje 16 anos, né, mas ainda tem aí alguns exemplares pela editora SAF. Essa editora, inclusive, nem existe mais, que é Sérgio Antônio Fabres Editor, né, mas junto com o Instituto Socioambiental, foi editado também pelo ISA. Né. Inclusive, se não me engano, tem a versão em PDF no site do Instituto Socioambiental. A publicação do zoneamento foi a minha dissertação de mestrado. Como eu disse aqui para o senhor, eu concluí em 2005 e foi publicado em 2006 pela editora Juruá, que é uma editora jurídica lá do Paraná, e traz esse desafio da correlação entre o planejamento e o direito. Né? Digamos assim que existe uma certa, não vou dizer assim disputa, mas um conflito, né, que eu acho que é positivo entre o planejador e o aplicador da lei. Então, esse livro ele desenvolveu esse estudo, né, do uso do território e da legislação. E a publicação sobre mudança climática mostrou que nos últimos 10 anos o governo deu muito incentivo para a economia de alta emissão de carbono. E a gente faz uma proposta de uma transição para inverter esses incentivos para atividades de baixas emissões de carbono. Então, são contribuições aí para o nosso desenvolvimento sustentável no Brasil. André, qual é a importância da educação ambiental no nosso sistema educacional? Olha, eu vejo como fundamental, né? Porque a educação ambiental ela é o exercício mesmo da cidadania. Né? Quando a gente fala de meio ambiente, nós estamos falando de qualidade de vida, de bem-estar, do bem comum, porque o ambiente é de todos, é um bem difuso, coletivo. Então, é muito importante a educação ambiental em todos os níveis da educação, desde a creche, ensino fundamental, ensino médio, né? E eu vejo, inclusive estava ouvindo uma entrevista do senhor esses dias, né, como e o senhor usou essa expressão, né, para a transformação social verdadeira da sociedade, é preciso um investimento em educação, e a educação ambiental ela está no cerne do processo educativo. Né? A pessoa que não convive, que não sabe cuidar do seu meio ambiente, ela vai cuidar do quê? Né? O nosso quintal, temos que cuidar do nosso quintal antes de cuidar da rua antes de cuidar do bairro antes de cuidar da cidade. E não tem para onde correr, todos nós estamos no mesmo planeta. A casa é comum a todos. Então a educação ambiental é fundamental para essa transformação social. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com essa interessante conversa com André Lima. Até já. Voltamos com essa interessante conversa com André Lima. André, recentemente foi lançado um livro que organizou, intitulado 30 anos da Constituição de 88 e os direitos socioambientais, história, avanços e desafios, que foi prefaciado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. Poderia destacar as principais contribuições e a importância dessa obra? Começamos esse trabalho identificando alguns autores, pessoas que participaram ao longo desse processo, não só da Constituinte, desde a Constituinte, mas de lá até hoje, em ações importantes em defesa do meio ambiente, nessa perspectiva de implantar, de fazer acontecer o que está na nossa Constituição. Então nós identificamos aí 11 autores, amigos de caminhada socioambiental, advogados, advogadas, que de alguma maneira contribuíram para a implementação da Constituição ao longo desses 30 anos.
E a ideia é essa, é avaliar exatamente, contar um pouco da história, tanto das negociações da Constituição, quanto da sua implementação ao longo dos anos, da sua regulamentação, porque a Constituição ela precisa ser, para ser aplicada, regulamentada em leis complementares, leis ordinárias, regulamentos, resoluções, instruções normativas, leis estaduais, inclusive, decisões judiciais, no sentido da aplicação da Constituição, né? E também apresentando os desafios, né? O que foi bem feito, o que não foi, quais são os desafios para os próximos anos. Então a ideia desse livro primeiro, uma homenagem a esses 30 anos, a nossa Constituição é muito avançada em matéria de direitos fundamentais e de cidadania e não poderia ser diferente na área dos direitos socioambientais, né? Então nós convidamos pessoas como, por exemplo, o nosso amigo deputado constituinte, ex-secretário do Meio Ambiente, Fábio Feldman, uma pessoa importante nas negociações e na formulação do artigo 225 da Constituição Federal, que é o artigo que fala do direito fundamental ao meio ambiente. O nosso amigo professor Carlos Frederico Marés de Souza Filho, professor da PUC do Paraná, também uma das pessoas que participou das negociações do processo constituinte na questão dos direitos indígenas, que é muito importante para a questão ambiental. Nós temos hoje 13% de todo o território brasileiro coberto por terras indígenas, então a contribuição ecológica, ecossistêmica, ambiental desses territórios é muito importante, além de toda a diversidade cultural, social. O nosso amigo, nesse caso não advogado, mas conhecedor do direito, muito mais do que muito advogado, né? Amigo filósofo, Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental, que também foi deputado pré-constituinte e durante a Constituinte assessorou o conjunto, né, a articulação de povos indígenas, né, pelo Núcleo de Direitos Indígenas, que foi uma organização que antecedeu o Instituto Socioambiental, e vários outros amigos, Raul do Vale, que recentemente trabalhou comigo na Secretaria de Meio Ambiente como chefe da consultoria, Gustavo Trindade, que foi chefe da consultoria do Ministério do Meio Ambiente, o Raul, chefe da consultoria ambiental jurídica aqui da Secretaria do Meio Ambiente, Raquel Biderman também, uma das maiores conhecedoras do direito das mudanças climáticas, Eldes Camargo, que foi assessora durante anos na Agência Nacional de Águas, né? Mauro Figueiredo, um profundo conhecedor, além de surfista, um profundo conhecedor do direito ligado aos oceanos e aos ecossistemas marinhos, professor Carlos Teodoro Irigaray, do Mato Grosso, também tratando dos biomas brasileiros, Érica Bechara, uma advogada de São Paulo, que me sucedeu na Fundação SOS Mata Atlântica, e a Vanessa Hasson, que trata da questão dos direitos da natureza. Então ali nós temos povos indígenas, o licenciamento ambiental, como que evoluiu ao longo desses 30 anos, toda a normatização, regulamentação e aplicação desse instrumento fundamental de gestão do ambiente, que é o licenciamento ambiental, que busca prevenir danos, mitigar, compensar danos ambientais de grandes obras, como grandes obras de infraestrutura, hidroelétricas, rodovias, hidrovias, né? Temos uma análise muito consistente feita pelo um amigo Gustavo Trindade, né? A Raquel Biderman, como falei, escreve sobre os desafios das mudanças climáticas, que a nossa Constituição, quando foi aprovada, não se falava em mudanças climáticas ainda ao final da década de 88, né? Não havia normativa e em 92 é que houve a primeira Convenção Quadro de Clima. A partir de 92 é que os países começaram a internalizar a regulamentação das questões de emissões de gases de efeito estufa para reverter o processo de aquecimento global. A nossa amiga Eldes escreveu sobre a questão da água e um artigo interessante, né, porque hoje a legislação fala em recursos hídricos, água como um bem útil à humanidade, mas a água tem um valor próprio em si, a água é a vida, né? Então o direito à água como um direito fundamental e não como uma mercadoria. Esse debate muito importante que ocorreu agora no Fórum Mundial da Água, aqui em Brasília, nesse ano de 2018, né? Todo um desafio no que diz respeito à sustentabilidade dos nossos oceanos, do ecossistema marinho, porque se fala da Amazônia Azul, né? O ecossistema marinho brasileiro ele é tão biodiverso e tão extenso quanto toda a nossa Amazônia. Talvez até mais biodiverso, né? Desconhecemos a nossa biodiversidade. Pouco conhecido. Pouco conhecido. Então, é preciso proteger para conhecer. Dizem que assim, só se protege aquilo que se conhece. Se for assim, nós estamos numa situação difícil, porque tem muita coisa que a gente ainda não conhece e nós precisamos preservar, conservar, para poder ter o direito e a condição de conhecer, né? Então, o oceano,
A questão dos ecossistemas marinhos está aqui no nosso livro, uma avaliação muito interessante de toda a evolução da legislação pós-constituinte, né? A questão do direito da Mata Atlântica, que é uma vegetação das mais importantes. O Cerrado é fundamental, a Amazônia também. Ocorre que a Mata Atlântica abriga 70% da população brasileira, que vive da água produzida nesse bioma, que vive dos recursos naturais, minerais, madeireiros, enfim, existentes nesse bioma. E toda a qualidade de vida dessas cidades que estão nesse ecossistema dependem da sua recuperação, não é nem mais proteção, porque nós já temos menos de 10% do ecossistema original. Então a Mata Atlântica também está bem debatida aqui. Os nossos povos indígenas, como eu falei, que são hoje mais de 400 mil habitantes no Brasil, mais de 13% do território brasileiro, que sofre pressão cotidiana do mercado, que quer madeira, que quer mineração, que quer o tráfico de animais, que contamina as nascentes, como, por exemplo, todo o Xingu, né, que é um oásis de biodiversidade e em seu entorno muita soja, muito desmatamento, infelizmente ainda acontece, mas ações importantes de recuperação da bacia do Xingu. Então a gente trata aqui da questão dos direitos, da evolução dos direitos indígenas e com uma análise interessante, né? Um povo absolutamente minoritário, com nenhuma representação no Congresso Nacional. Tivemos ali o nosso amigo Chavante, como era o nome dele? O índio Juruna. Um gravador. Com um gravador, fazia o seu trabalho, o único representante indígena na história do Congresso Nacional. E nós conseguimos aprovar o artigo 231 da Constituição, que é um artigo bem moderno, que reconhece direitos territoriais, direitos culturais, direitos econômicos e sociais a esses povos, que são mais de 300 povos indígenas no Brasil, diferentes etnias, né? Então, a gente tem uma avaliação, assim, não é, digamos, plena, absoluta, nós não conseguimos tratar de todos os temas importantes, como, por exemplo, nós não pudemos tratar da questão de resíduos sólidos, porque o livro, são todos colaboradores voluntários. Então, alguns que se comprometeram acabaram que tiveram problemas, dificuldades, não puderam contribuir. Então, eu sinto ainda falta aqui, na próxima edição, queremos ter também a questão dos resíduos sólidos, da economia na nossa Constituição, como ela dialoga com a sustentabilidade. Nós temos o artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica e como que o desafio da sustentabilidade e o meio ambiente, as questões ambientais, devem ser consideradas em todo o processo das políticas econômicas, né? Por exemplo, como eu falei aqui da questão da política tributária. Incentivos tributários a atividades econômicas sustentáveis, né? Por exemplo, agroecologia, agricultura orgânica, ecoturismo, manejo florestal, biotecnologia, energias, fontes renováveis de energia solar, fotovoltaica, eólica, biomassa, enfim, há um conjunto importante e que pode se tornar expressivo de desenvolvimento econômico, de investimento em atividades econômicas que podem gerar muito emprego, muita renda, muita qualidade de vida e melhoria da qualidade ambiental do país, dos indicadores ambientais. E a nossa política tributária e de crédito, BNDES, linhas de crédito, ainda não, digamos, abraçaram esse desenvolvimento sustentável de maneira robusta. E esse é um tema que a gente não conseguiu tratar aqui nesse livro ainda, mas numa próxima edição queremos tratar. Então é importante dizer o que tem, o que não tem. A gente reconhece as limitações, né, da contribuição, mas é uma contribuição que, para mim, muito me honrou, até porque todas essas pessoas que foram convidadas, e eu fiz o trabalho só de articular as pessoas, eu escrevi uma apresentação para cada artigo, dando a minha visão e fazendo a conexão entre os artigos, né? Mas são pessoas que, em algum momento dessa história, dos 30 anos da Constituição e dos meus 25 anos de atividade profissional, de alguma forma interagiram também e eu pude aprender com elas, porque na verdade o processo foi esse. E eu concluo o último artigo do livro fazendo uma provocação para o futuro, né, que é discutir a questão dos direitos da própria natureza. A natureza como sujeito de direito, não mais o ser humano como o beneficiário e o sujeito do direito à natureza, mas a própria natureza. Tem algumas constituições no mundo que já trabalham, por exemplo, o direito dos rios. O rio tem direito à vida.
E isso está sendo tratado em algumas constituições. Então aqui eu faço essa provocação. Será esse o debate dos próximos 30 anos na Constituição e a relação com o meio ambiente? Quer dizer, o direito à própria natureza, a própria natureza como sujeito de direito? É uma provocação interessante do ponto de vista ético, né? O ser humano, ele está no centro de tudo, ou ele é mais um a integrar o ambiente, e o direito tem que reconhecer humildemente esse papel do ser humano como só mais um importante, que pode tomar as rédeas e definir os rumos da natureza, mas ainda com muita limitação, né? Então é uma alegria para mim poder dar essa contribuição. O livro pode ser encontrado no site do IEB, Instituto de Educação para o Brasil, né? E em breve estará nas livrarias também. Por enquanto ele está sendo encontrado nesse site do IEB, que é www.ieb, deixa eu ver aqui o site dele, .org.br. Esse é o www.ieb.org.br. Você pode encontrar o livro e ele é entregue na sua casa. Essa temática, penso, é fundamental, né? Nós temos que pensar e proteger esse planeta, né? Para não entregar para as próximas gerações um planeta moribundo, né? Então essa defesa da natureza é fundamental. André, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, ele tenta envolver os jovens para construir caminhos para que a gente tenha um Brasil melhor e mais justo. Nesse último minuto do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, eu vejo que o caminho é esse, que a nossa juventude tem que assumir também um papel importante nesse momento. Então, um recado muito objetivo: não se assustem, não se intimidem com o que essa geração está fazendo com o nosso planeta. É possível reverter esse quadro, a natureza tem resiliência, agora ela precisa de gentes, de agentes, de sujeitos inteligentes e que coloquem o seu coração naquilo que faz e que busquem fazer uma transformação positiva não só para o meio ambiente, mas para a sociedade, para a vida nesse nosso planeta. Então, o recado é esse: não se intimidem, não se assustem, porque tem muita notícia ruim, infelizmente a mídia só dá notícia ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo, muita gente fazendo coisas positivas. Procurem se inspirar nas coisas positivas que estão sendo feitas por muita gente que já se ligou nesse movimento. Vamos fortalecer o que tem de positivo e com isso a gente vai fazer a virada. Pode demorar 25, 50, 100 anos, mas eu acredito na humanidade, eu acredito na ciência, eu acredito na espiritualidade também, né? E eu acho que isso tudo unido vai fazer uma grande diferença e são os jovens que vão carregar isso adiante, né? Eu ainda estou no meio de campo, assim, digamos assim, eu estou no primeiro minuto do segundo tempo de jogo. Ainda me considero uma ponte entre a sabedoria e a energia da juventude. E por fim, busquem beber na fonte, como o nosso professor Isaac aqui, como o nosso amigo Ulisses Riedel, como a nossa amiga Regina Fittipaldi e vários amigos aqui da TV Suprem que têm sabedoria eu não vou para vender não, é para dar, né? E para a gente absorver e poder fazer essa transformação. André, gostaria muito de agradecer pela oportunidade dessa interessante e importante conversa. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!